Pasta 17. A máquina datilográfica de Walt Scott. Não demorou muito. Era quase 10 da manhã e o inspetor, após algumas batidas tenazes na porta, apareceu com a tal máquina velha dizendo: "É toda sua, Sr. Scott. Divirta-se." E se foi, rapidamente. Confesso que lhe pareceu mais antiga do que as pontes parisienses, aquela máquina surrada. Walt demorou a se entender com ela. Não foi fácil mesmo. Perdera muitas folhas de ofício, além da sua já tão pouca paciência, deixadas pelo oficial para alguns treinos antes de resolver datilografar algum texto que se referisse ao caso Helena. Mas para ele, de alguma forma, aquele novo trabalho rendeu-lhe algumas moedas, um grande interesse pela escrita e algumas ideias começaram a lhe rodear os miolos enferrujados, de modo que não se importava mais com a suspeita à sua pessoa. E passava horas no quarto brigando com as teclas encardidas da gasta máquina datilográfica barulhenta em múltiplos xingamentos, dos mais cabeludos que se possa imaginar, e para ele, insuportáveis. Às vezes, pensava em jogá-la pela janela e observar cair no chão espatifando-se de tanta raiva que ficava nos erros que se dava. Seus dedos viviam doloridos e borrados de tinta preta, devido à força que batia nas teclas de irritação, mordendo seu curto cigarro. 2 serviços detestáveis por ele naqueles dias. Aquela máquina barulhenta nos trabalhos datilográficos para os oficiais e as visitas à rua dos miseráveis negros. Os fanecos caídos por cima de seu chinelo e sapatos dos cigarros fumados agora eram o dobro de antes. A tensão exagerada. Os movimentos exaustivos. O caso Helena Fay, o desemprego assalariado e tudo mais que lhe vinha o impulsionava a fumar quase 20 cigarros por dia. Mas dava para sobreviver no vermelho diante das poucas pratas do Sr. Jovino e dos novos serviços. Realmente, para Walt, aquele trabalho com os oficiais era mesmo muito hilário, de modo que o Walt não sabia se estava sendo usado como bucha por eles ou sendo ajudado de alguma forma. E os suspeitos do crime foram crescendo a cada dia. Ele já tinha datilografado alguns nomes além do seu, que era o primeiro da lista criminosa, como ele mesmo intitulava. De alguma forma, Walt ainda era o principal suspeito dos oficiais e poderia ser cúmplice daquele nome soado em suas crises de dormência. A meta deles agora era encontrar a senhorita Afan. O que o Walt Scott escrevera naqueles últimos dias e nas findáveis linhas estressantes. O que deu a autópsia do corpo da vítima? Bom, foi feito sim. Um exame cadavérico minucioso e o Walt estava lá. O defunto fora analisado pelos peritos médicos legais, abarcando o corpo inerte e sem vida, determinando a causa e a forma que fora abatido, avaliando doença ou algum ferimento que estivesse presente. Como em todas as entrevistas aos suspeitos, Walt teria que anotar toda a autópsia relatada e feita pelo mais famoso perito da França, René Moreau. Um indivíduo bem divertido, até mesmo na hora de abrir as partes do defunto. Seus cabelos mais pareciam estar sempre lambidos de brilhantina e amarrado por trás, os olhos grandes e claros, sua voz quase não se ouvia de tão rouca. O Walt sentiu muita dificuldade quando ele narrava as cenas que produzia com o seu afiado bisturi. O maior problema foi o nosso personagem ter que olhar aquilo e toda hora sentir vontade de vomitar. Mas o doutor logo lhe deu uma boa dica para tal dificuldade: cheirar cascas de limão. Foi feita a receita, mas não resolveu muito, causando bastante embrulho no estômago de Walt, a ponto dele correr ao banheiro local por algumas vezes. E se constatou que fora mesmo uma morte matada da pior forma que se possa imaginar, além de o criminoso ter usado algum tipo de prensa quente na cabeça da vítima, que era o de se confirmar pela forma que se mostrava o crânio dela. Mas pista concreta do assassino
não se conseguiu. O criminoso fora mesmo um ótimo profissional, acreditava Walt. Os oficiais não pensavam da mesma forma. Diziam que aquele fora um crime que qualquer pessoa poderia ter praticado, até mesmo uma mulher, que era a última coisa a se suspeitar nos trabalhos de investigação daqueles anos. Na borra de café encontrada no quarto dela, nada apresentou, muito menos no que pegaram no café Nice, que, de certa forma, foi a mesma borra do quarto. Mas não se teve alguma prova de digitais, de modo que aquilo não os fez chegar a nenhuma conclusão mais concreta. Era isso que intrigava o caso Helena. Por que aquela borra ali na mesa do café? Qual o sentido disso? Como fora parar lá, apesar de ser um café? Por isso que suspeitar da pessoa de Walt ainda era o mais viável para os oficiais. Mas como provar que não foi ele? Essa era a real questão diante daquele seu sonambulismo louco, e uma nova suspeita surgiu na cabeça de Scott, quando a palavra chapa ficara bem viva na boca dos oficiais e seus escritos datilográficos naquele quarto. E seus pensamentos, de imediato, buscaram o cômodo daquela meretriz que conhecia há anos, onde ele havia se deitado com ela há dias. Isso jamais farei. Não, não mesmo. Ela sempre me ajudou com minhas loucuras e tudo mais. Pensava Walt, olhando no limiar da janela escancarada. Pasta 18. Um súbito assalto. Senhor Walt? Senhor? Walt ouviu aqueles gritos, ainda meio sonolento na cama da noite mal dormida. Deu um salto do colchão e correu até a porta da sala. Senhor Walt? Sim? Não vai hoje? Disse a voz distinta ainda do lado de fora. Era Jovino, com aquela mesma ideia da visita caridosa à Rua dos Deserdados. Walt olhou com olhos embaçados no relógio que contava quase 9:30 da manhã e abriu a porta celeremente. Vou sim, senhor. Bom dia. Mas preciso antes me trocar. Jovino assentiu e voltou ao seu apartamento a passos rápidos, vestido naquele seu mesmo paletó escuro e bem passado. E com poucos minutos já estavam lá na rua, onde os moradores não eram os melhores do que trapos velhos, do que ratos de esgotos. Então, foram distribuindo os pães, o leite que o Walt carregava naquele botijão de zinco pesado com 2 asas que mais pareciam orelhas de suposto gigante e alguns sorrisos forçados, de sua parte, para os miseráveis famintos. Mas houve, de repente, algo tão inusitado quanto aquele crime perfeito da Rua 13 com a 9. Um roubo. Sim, o roubo mais fajuto que o Walt Scott houvera visto na vida. 2 malandros tomaram o botijão do leite, espancando sua cabeça com uma paulada e o saco dos pães puxados das mãos de Jovino de súbito. Os delinquentes correram feito loucos rua acima, arrastando aquele botijão que soava agudo aos 4 ventos, provocando certa curiosidade nos demais moradores que se posicionavam nas janelas baixas de seus casarios em desmantelo total. O Walt caíra quase desmaiado no chão duro e batido de terra, e Jovino levou um forte empurrão, esborrachando-se por cima dos molambos vivos que logo os tomou nos braços. E vocês querem saber o fim disso tudo? Bem, lá estava o Walt, em sua casa, massageando o ferimento da cabeça com um pano úmido e o Sr. Jovino a lhe cuidar. Foi o que se viu. Pasta 19. Uma semana após o súbito assalto. E lá estava ele, Scott, no café, há uma semana após o roubo, quando foi abordado e incomodado por ele. Sim, pelo proprietário mexeriqueiro. Estava fazendo falta o amigo Walt. O que ocorreu para não aparecer mais por esses dias?
Walt teve vontade mesmo após um dia inteiro exaustivo naquela máquina barulhenta tentando arrumar aqueles textos confusos e ridículos sobre o caso Helena, de mandá-lo ir para aquele lugar, jogar o café na cara lambida dele e sair dali. Mas se conteve e disse, disfarçando algum riso falso: "Não tive dias dos melhores. Imagino. Soube do ocorrido com o senhor no gueto. Que lástima, que trágico, não é mesmo?" Walt assentiu, odiando-o por mais alguns segundos diante daquele seu drama ridículo e de um tanto falso. E como este imbecil cretino ficou sabendo? Pensou ele. Esvaziou a xícara numa só golada. Fez a paga em pratas, levantou-se e saiu. Pasta 20. A Rua 13 com a 9 e a lembrança de Walt Scott. Ao sair do café Nice meio aborrecido devido ao mexeriqueiro, o Walt seguiu rumo à Rua 13 com a 9, lembrando-se dos dias passados, quando fazia aquele caminho vicioso. Decidira-se que naquela tarde não escrevia mais nada na máquina chata, nem mesmo à noite. Queria era relaxar, andar pelas ruas da cidade. Mas antes, iria passar por lá. Sim, agora, a mais falada dos jornais locais. Ao chegar, ele ficou ali, parado, de pé, observando a rua, os prédios no meio-fio costumeiro, e de súbito, como um toque de mágica, viu o açougueiro vindo em sua mente em retrospectiva. Por Deus! Sussurrou. É isso. Continuou em seus delírios. Estava ali, diante de um fato que poderia tirá-lo do primeiro colocado da lista de suspeitos no caso Helena Fay. Aquele homem sujo de sangue, vestido de medo e estranho saindo daquele prédio, o mesmo onde residia Helena, a fazer-lhe 2 perguntas sem respostas, e sem mais pensamentos, voltou às pressas ao apartamento. Iria telefonar para o detetive naquela mesma noite usando o aparelho, é claro, do Sr. Jovino.